meu nome é Letícia Lef, eu faço parte do grupo 6 do projeto de equipamento de controle da poluição do ar e nosso equipamento foi sobre o ciclone. Durante a pesquisa do projeto, nós verificamos que o ciclone, além de ser utilizado como coletor principal, ele pode ser utilizado também como tecnologia pré-purificadora, ou seja, ele é utilizado antes de outros equipamentos, como por exemplo o filtro de manga. Ele é capaz de reduzir a carga de entrada do material particulado e eles são muito utilizados para reduzir material particulado com diâmetros maiores que 10 micrômetros. Outros nomes do ciclone são coletores de ciclone, separadores centrífugos e separadores inerciais. Eles também têm outras aplicações, como por exemplo na indústria química ou na indústria alimentícia, que são utilizados para a recuperação de materiais em outros meios. A estrutura do ciclone ela é bem simples. Ela tem 5 componentes, que são a seção cilíndrica de entrada, a seção cônica, o duto de gás de saída, o tubo de poeira de saída e o funil de coleta. É importante que esses requisitos de dimensionamento sejam cumpridos para o melhor funcionamento. E os mecanismos de funcionamento são o princípio da inércia e a força centrífuga. O gás com material particulado entra dentro do ciclone e, por meio da força centrífuga, o material particulado é lançado para a parede do ciclone e cai por inércia para a parte inferior, onde ele será coletado enquanto o gás limpo sai pela parte de cima, da parte superior. O fluxo de gás varia de meio a 12 metros cúbicos por segundo. A temperatura de gás da entrada 540 graus Celsius e os gases poluentes residuais variam de 2,3 a 230 gramas por metro cúbico. Bom, o meu nome é Rafael e agora eu vou falar sobre a classificação dos ciclones. Nós temos 4 tipos de classificações que são diferenciados entre a entrada e a descarga. Esses 4 tipos são o de entrada tangencial e descarga axial, o de entrada axial e descarga axial, sendo esses dois os mais importantes. Também temos os de entrada tangencial e descarga periférica e o de entrada axial e descarga periférica. Bom, para a faixa de eficiência, nós temos para esses 3 tipos listados na tabela, que são de alta eficiência, o convencional e o de alta performance. Para os 3 parâmetros de material particulado, o de alta eficiência é o que possui as melhores faixas de eficiência. Perda de carga. A perda de carga, ela se dá na diferença de pressão da entrada do ciclone e na saída do ciclone. Quanto maior é a perda de carga dentro do ciclone, maior vai ser o seu consumo energético. E devido a isso, a perda de carga do ciclone está diretamente relacionada com o seu custo operacional. Ciclones menores eles tendem a ser mais eficientes, porque eles operam com uma menor perda de carga do que os ciclones que são maiores. Nós estamos aqui também as vantagens e desvantagens de você ter um ciclone dentro do seu processo operacional. Bom, algumas vantagens são que ele possui um baixo custo de capital, não necessita de muita manutenção porque ele não possui partes móveis, então o seu custo operacional também é baixo. Queda de pressão é considerada baixa com relação à quantidade de material particulado que é removido. Temperatura e pressão são limitadas apenas pelos materiais de construção. Coleta e descarte são realizados a seco, apresentam uma menor perda de carga para eficiências equivalentes e resistem melhor à corrosão e temperatura, além de ter pouco espaço ele requer pouco espaço para a sua instalação. Das desvantagens, ele possui uma baixa eficiência para coleta com materiais que têm um diâmetro menor que 10, nós vamos falar até disso nos resultados. Uma incapacidade de manusear materiais que são viscosos ou pegajosos, e também tem grande queda de pressão em unidades de alta eficiência. Me chamo Ana Carolina e eu vou apresentar a parte de custos. Inicialmente, deve ser adotado um caso base, que irá permitir obter os resultados desejados com menor custo total. Um fator a ficar atento é que o processo com menor custo total nem sempre será o com a melhor operação. E outras questões relacionadas ao custo estão o processo de deteriorização,
e a obsolescência, que ocorre em todos os equipamentos de controle de poluição do ar ao longo do tempo. Em ambos esses casos, a solução é eventualmente aposentar o equipamento e repor o capital. Outros parâmetros importantes são a taxa de incremento de retorno do investimento, o ROI, que é referente ao retorno baseado no incremento de lucro e investimento entre duas alternativas, e o período de pagamento, que mede a lucratividade, que seria o tempo necessário para obter a recuperação do investimento em capital fixo depreciável de um projeto. Aqui nessa tabela estão apresentados os custos de equipamento ciclone em função das faixas de tamanho. Temos ciclones secos e multiciclones, aqui a faixa de tamanhos em litros por segundo para cada um destes, e o expoente de custo, que é 0,65 para ambos. Em relação aos custos, eles podem ser diretos e indiretos em relação à instalação, e eles são estimados em porcentagem de DEC, que seria a estimativa de custo de entrega do equipamento, sendo todos os custos somados, eles produzem o TIC, que seria a estimativa preliminar de custo total instalado. A estimativa dos custos anuais engloba questões como trabalho, depreciação e serviços de utilidade pública. Conforme já foi falado, os custos operacionais podem ser separados em diretos e indiretos. Dentro dos diretos estariam trabalho, supervisão, manutenção, eletricidade, vapor, água de refrigeração. E dentro dos indiretos teríamos sobrecarga de trabalho, impostos, seguro e a depreciação. Aqui neste slide estão apresentados outros dados disponíveis sobre as informações de custos de operação no ciclone. Esses dados eles foram obtidos pela US EPA. Dentro deles temos parâmetros como custo de capital, custo de operação e manutenção, custo anual e efetividade de custo, assim como as faixas de custo em dólares para cada um destes parâmetros. Olá, meu nome é Kiara e eu vou apresentar os resultados do nosso trabalho. Eu vou mostrar a nossa planilha de cálculos. Nela, separamos os nossos dados em 4 tipos. Os de laranja claro são os dados fixos, enquanto os azuis são os dados variáveis que podem ser alterados para os cálculos. Os amarelos são as equações. Em laranja são as nossas inconsistências, quando os cálculos não condizem com a literatura. Primeiro temos os dados do nosso pó, do poluente, que foram adotados para o cálculo. Adotamos também para a temperatura ter 25 graus Celsius alguns parâmetros. Além disso, também adotamos a velocidade de entrada no ciclone igual a 20 metros por segundo, o que pode ser alterado. E adotamos um K, considerando um ciclone de entrada tangencial, igual a 16. Aqui temos a distribuição granulométrica do nosso pó. E logo em seguida temos as relações geométricas padronizadas que foram utilizadas para os cálculos. Neles consideramos 6 tipos de ciclone, sendo eles Sturman, Swift e Leipold, de alta eficiência, convencional e alta capacidade. Eu vou apresentar os cálculos de alta eficiência Swift, que foi o ciclone que apresentou o melhor resultado. Então, primeiramente, calculamos a área da seção de entrada. Encontramos o diâmetro e, a partir dele, calculamos as demais dimensões do ciclone. Depois, também calculamos o número de voltas que a partícula dá dentro do ciclone, o tempo de residência do gás nesse vórtex, a velocidade terminal da partícula e, por fim, os diâmetros crítico e de corte, sendo utilizado o diâmetro de corte para a realização dos cálculos de eficiência. Para eficiência fracionada e de coleta global, foi calculado linha a linha para cada faixa de distribuição granulométrica. Por fim, foi feita a somatória de todas as eficiências globais e encontramos a eficiência total do equipamento, que é extremamente baixa, de 0,65%. Para o residual ou penetração, também foi feito linha a linha e, por final, fizemos o somatório, que deu 99,35%. Por fim, também calculamos a variação de pressão, perda de carga e trabalho. Na perda de carga, encontramos uma inconsistência, porque essa perda de carga seria para um ciclone de alta eficiência, enquanto vimos que a eficiência dele é extremamente baixa. Foram calculados também a emissão inicial e final para esse ciclone. Aqui temos 2 gráficos que apresentam as relações entre os 6 tipos de ciclones.
Temos as eficiências, onde vemos que a autoeficiência Swift é a que apresenta maior eficiência, enquanto as perdas de carga foram muito parecidas, mas todas elas são inconsistentes, considerando que as eficiências são muito baixas. Também fizemos os cálculos para multiciclones, mas percebemos que precisa de 1000 ciclones para encontrar uma eficiência ainda muito baixa, de apenas 10%, o que não é viável. Comparando-se com os outros ciclones, ela sim aumenta, claro, mas ainda assim não é uma boa eficiência para a operação deste equipamento. Depois fizemos a mudança nos diâmetros. Fizemos primeiro uma redução de 5% no diâmetro, depois uma redução de 10% no diâmetro e, por fim, estabelecemos o diâmetro como sendo 5 centímetros. Mas, ao final, chegamos à conclusão de que isso também não é eficiente, porque nas reduções dos diâmetros, eles praticamente não aumentaram a eficiência em relação ao diâmetro inicial. Somente quando estabelecemos o diâmetro de 5 centímetros que encontramos uma eficiência um pouco maior, mas ainda assim extremamente baixa. E as perdas de cargas foram todas iguais, como se fosse um ciclone de alta eficiência, que sabemos que não é o que acontece. Por fim, também calculamos os custos de um ciclone Carbon Steel. O custo total de investimento encontrado foi o de R$ 332.594. Olá, meu nome é Janaína e eu vou estar adentrando a discussão dos resultados. Então, diante dos dados obtidos, consideramos que, apesar dos ciclones terem sido classificados como média eficiência, na maioria dos casos, no cálculo do parâmetro da perda de carga, nenhum dos modelos alcançou uma eficiência de remoção superior a 1%, e, portanto, indica uma inconsistência. Simulamos também o uso de ciclones paralelos, e nesse caso precisaria de 1000 ciclones para chegar a uma eficiência de 10%. Portanto, inviável. Chegamos ao fato de que a baixa eficiência encontrada se dá devido ao material particulado utilizado no nosso estudo possuir mais de 50% da massa com diâmetro menor que 10 micrômetros. E conforme sinalizado pela literatura, os ciclones não são indicados para esse tipo de cenário. Pode passar. Verificou-se, portanto, que para aumentar a eficiência do ciclone, pode-se alterar alguns parâmetros. Dentre eles, poderia-se aumentar a velocidade e diminuir o diâmetro do ciclone. Assim também, como aumentar o tamanho da partícula ou a densidade da mesma. Mas vale ressaltar que, ao modificarmos esses parâmetros, vai afetar os custos e a perda de carga. Então, é necessário atentar-se e buscar um equilíbrio entre os fatores. Pode passar. Para nossa conclusão, concluímos, portanto, que a utilização do ciclone, seja ele individual ou em paralelo, não é uma boa escolha para a finalidade do nosso estudo. E que, apesar dele possuir um baixo custo de capital, não é uma boa aplicação, visto que ele não seria eficiente no controle da poluição. E, por fim, a possibilidade seria adotar uma outra configuração, com a adoção de outro equipamento, combinado ao ciclone. Pode passar. Por fim, eu informo que a contribuição de cada membro da equipe está no final do documento escrito, do trabalho escrito, e agradecemos pela atenção.